Dando continuidade aos nossos estudos bíblicos, estamos em 1 Timóteo, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar do versículo 3 até o versículo 6. A leitura do versículo 3 diz assim: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Meus irmãos, este versículo 3 aqui, ele é o versículo central desta epístola pastoral. Aqui nós temos um motivo, porque Paulo quer que Timóteo permaneça na igreja em Éfeso. Paulo está vindo da soltura da primeira prisão em Roma, ele deixa Tito em Creta, e agora Paulo aqui fala sobre a permanência de Timóteo em Éfeso, e ele está indo então para a Macedônia, onde ele fundou algumas igrejas, como ali na cidade de Tessalônica. Observe qual era o problema, porque a igreja estava passando por um problema de falsos mestres. Esses falsos mestres, eles estavam trazendo uma complicação doutrinária para a igreja, aonde eles fazem complementos, ou pelo menos eles pregavam que para haver de fato a salvação em Cristo Jesus, as pessoas deveriam guardar segmento do ritualismo judaico. Então, o apóstolo Paulo pede que Timóteo ensine as pessoas, olha a expressão, admoesta certas pessoas, a não ensinarem outra doutrina. A expressão outra aqui, o que diz respeito não era exatamente um ensinamento totalmente antibíblico. O que estava acontecendo era que esses falsos mestres falavam de Cristo, falavam da salvação em Cristo, mas pregavam que para que de fato a salvação seja completa, era necessário fazer o complemento com os rituais judaicos. A guarda do sábado, questão dietética, a circuncisão, as festas anuais. Desta maneira, a salvação seria completa. Então, haveria um aglutinado do Evangelho de Cristo Jesus junto com a lei mosaica. E quando eles fazem isso, Paulo diz que isto é um outro evangelho, não é o evangelho verdadeiro. E desta maneira a igreja estava se afastando da doutrina, estava se afastando da sã doutrina. Meus irmãos, isto ainda hoje é uma realidade. Quando para ser salvo precisa de outras questões, para receber bênção, precisa fazer outras coisas, implementam rituais, implementam práticas dentro da igreja para que a tua salvação se desenvolva. Isso também é um outro evangelho. Então, sobre isto, Paulo diz, olha, forma uma boa liderança para que combata esse tipo de situação, para que combata essas heresias, para que venha combater esses falsos mestres. Então, Timóteo está ali na igreja em Éfeso para combater, para admoestar que não ensine outra doutrina. A pregação, irmãos, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que ser das Escrituras. Nós não precisamos implementar nada, nem água, nós não precisamos implementar óleo, nós não precisamos implementar encontros, nós não precisamos implementar qualquer outra coisa para fortalecimento espiritual, para crescimento espiritual. A palavra de Deus, ela é suficiente. O que nós precisamos é crer nesta palavra. E temos cuidado, meus irmãos, com esses segmentos de complementos. Veja o que diz o apóstolo Paulo no versículo 4. Nem se ocupem com fábula de genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Veja que o apóstolo Paulo está falando desses falsos mestres, e esses falsos mestres, eles se ocupavam em fábulas. A palavra para fábula é mito, dessa mitologia de origens, ou mitologias de início. Então, nós não sabemos exatamente sobre o que é estas fábulas que esses falsos mestres, talvez esse processo de epistêmica, de se preocuparem, de se ocuparem, dar respostas de origens, de mitologias,
Então esses falsos mestres, eles faziam isso, eles ocupavam a mente das pessoas e a mente deles querendo dar respostas para tudo. E também Paulo diz genealogias, né, que era aqui as origens familiares. Então eles começavam a falar daquele princípio judaico, né? As origens das famílias, como Paulo vai dizer no 4, né, são fábulas e genealogias sem fim. Essas genealogias sem fim, que não tem fundamento. Sabe aquele discurso, meu irmão, totalmente fora das Escrituras? Quando um pregador vai ensinar as Escrituras e começa a contar história, começa a fazer as pessoas rirem, vai trazer assuntos que não tem nada a ver com o contexto que estão vivendo, com a pregação da palavra. Então, esses falsos mestres, eles estavam mais preocupados era em ludibriar as pessoas, em gastar tempo ali, sem alimentar as pessoas. Então, Paulo fala que eles se ocupavam com fábula e genealogias, né? Com origens dessa questão da epistêmica, talvez até da cosmogonia, origem de família, fulano filho de fulano, de ciclano e assim sucessivamente. Ou seja, isso não promove. Aí Paulo diz que isso não promove a sã doutrina, mas pelo contrário, promove discussões, porque as pessoas vão ficar questionando. Quando nós não crescemos na fé, as pessoas vão ficar gente que são imaturas espiritualmente. Então Paulo diz aí no 4, né, que antes promove a discussão do que o serviço de Deus na fé. A palavra serviço, meus irmãos, de Deus na fé é a obra de Cristo na salvação. Esses falsos mestres, com suas pregações, estavam simplesmente gastando tempo, mas eles não estavam propagando o serviço de Deus na salvação, a fé, a obra salvífica. Meus irmãos, você deve ter já percebido que isso é uma realidade até hoje. Contadores de história em cima de púlpitos, pessoas que fazem o auditório sorrir, são verdadeiros stand-upeiros em cima dos púlpitos, pessoas com discurso totalmente díspare à palavra. E quando isso acontece, a sã doutrina, a obra de Cristo no processo da salvação não é propagada. A Bíblia mesmo diz que no final dos tempos as pessoas sentiriam sede e fome, que não era de água nem de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. A bem da verdade, meus irmãos, que nós estamos diante de uma realidade onde de fato a palavra de Deus pouco tem sido pregada nos púlpitos da igreja. Então, é aconselhável, diante das Escrituras, que nós atentemos para esta realidade. Esses falsos mestres que estavam trazendo uma deturpação, um abandono da sã doutrina ali na igreja em Éfeso, se dava porque aqueles mestres estavam ocupando a sua vida e a vida da igreja com fábulas, que eram mitologias de origens, genealogias familiares, e desta maneira eles não estavam propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Veja o versículo 5, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Agora o apóstolo Paulo, ele passa a dizer para Timóteo, aqui no versículo 5, que a sua admoestação, a palavra que Paulo dá a Timóteo e a palavra que Timóteo deve dar à igreja é que venha promover o amor. E esse amor, meus irmãos, é o processo da palavra de Deus tratando o coração do homem para uma nova vida. Por isso que este amor que procede de um coração primeiramente puro. Ou seja, irmão, nós temos aqui o culto congregacional. Nós temos aqui exatamente, de maneira muito translúcida, o que é a vida cristã. O amor a Deus, o amor ao serviço de Deus, o amor à pregação da palavra, o amor para ser praticado. O evangelho só é querido, o evangelho só é vivido quando existe de fato o amor, que é processo de um coração puro, ou seja, quando o nosso sentimento, quando nossa vida tem responsabilidade e temor pelas coisas de Deus, então é um coração puro, de uma consciência boa. A consciência, meus irmãos,
é a interpretação prática. A nossa consciência ela precisa estar boa. Assim como o nosso coração precisa estar puro, a nossa consciência precisa estar boa. Nós precisamos, irmão, nos constranger quando a prática que estivermos fazendo não estiver em consonância com a palavra de Deus. Paulo também vai dizer de uma fé sem hipocrisia. De fato, a palavra fé aqui não é só o ato de crer. A palavra fé aqui, meus irmãos, é todo o processo das Escrituras realizada a nós, revelada. Ou seja, nós temos que de fato crer e viver nesta palavra. Então, o amor verdadeiro, Paulo coloca aí que esse amor verdadeiro, aí no versículo 5 diz então que o amor verdadeiro procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Meus irmãos, se nós não tivermos um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia, é impossível, se nós não tivermos isto, é impossível ter uma vida com Cristo. A razão pelas quais esses falsos mestres estavam trazendo um afastamento da sã doutrina, eles estavam se ocupando com fábula e genealogias, porque eles não têm um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Você pode prestar atenção que quando nós não temos compromisso com Deus, essas realidades, elas não existem. Por isso eu peço que você faça uma análise da sua vida e faça essa pergunta também a você. Você tem um coração puro? Você tem uma consciência boa? Você tem uma fé sem hipocrisia? Se isto for a realidade, então você, meu amado, é um servo de Deus. Para nós concluirmos, vamos para o versículo 6. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em eloquosidade frívola. Veja bem, o versículo 6 é a consequência de uma vida díspare da palavra. É uma consequência de um coração que não é puro, de uma consciência que não é boa e de uma fé com hipocrisia. Olha o que acontece. Desviaram-se e perderam-se. Meus irmãos, todo afastamento, toda abstração da comunhão com Deus e com as Escrituras se dá porque nós não temos, muitas vezes, um coração puro. E aí Paulo vai dizer que eles se colocaram, se meteram, né? Quando ele diz aqui, perderam pela loquacidade frívola. A palavra loquacidade, discursos eloquentes. Quando não se tem um coração puro, quando não se tem uma consciência boa, quando não se tem uma fé firme no Senhor, quando a nossa vida não tem compromisso com Deus, de fato é isto. Esses falsos mestres, eles mostravam um discurso eloquente. Meus irmãos, você há de concordar comigo, hoje, no mundo que vivemos, no mundo da estética, no mundo onde a beleza é muito mais importante do que o caráter, o que acontece? Hoje é melhor ouvir uma pregação bem eloquente, uma pregação bem pronunciada do que sendo verdade. As pessoas preferem uma mentira bem eloquente do que uma verdade com pouca discussão ou pronúncia eloquente. Era o que acontecia aqui. Esses falsos mestres tinham bom discurso. E Paulo diz que eles então se perderam, se afastaram da verdade, com eloquosidade, com discursos eloquentes e frívolo. O que é frívolo? Coisas fúteis, sem importância. Era bonito a pregação, era fantasiosa, era muito eloquente a pregação, mas eram inúteis, eram infrutíferas, eram impróficas os seus discursos. E isso estava prejudicando a igreja em Éfeso. Meu amado e querido irmão, você que me ouve, cuidado, para não corrermos atrás de bonitas pregações. O que acontece muitas vezes? Porque fulano que vai pregar, ele não tem uma boa formação acadêmica, ele não é doutor em teologia, ele não fez um seminário, ele é um irmão que não tem nenhuma formação teológica, então ouvir esse irmão pregar, muitas vezes isso acontece. Nós vamos ouvir alguém que tem uma boa oratória. Eu não estou dizendo que não deveremos ter uma boa oratória, sim,
se nós conseguirmos associar uma boa oratória com uma boa discussão teológica e os dois conhecimentos se aglutinarem, a verdade na pregação, bem eloquente, amém por isso. Mas, meus irmãos, muito cuidado para que nós não estejamos sentando no banco de uma igreja ou de outro lugar para ouvir um discurso bem eloquente, mas essa eloquência toda é só fábula e genealogia. Esse que está falando, essa pessoa que está pregando, de repente não tem um coração puro, não tem uma consciência boa e não vive uma fé verdadeira. Logo então, nunca vai promover a Santa Escritura. Que Deus nos abençoe e que assim continuemos, meus amados, ciente de que Deus quer nos santificar, mas devemos ter cuidado com os ensinos que nós estamos ouvindo. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão. Amém.